A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 até o 15, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Vamos orar por essa palavra? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por o Senhor, meu Pai, ter nos dado a Bíblia, para a gente ter livre acesso, meu Pai, ao Senhor, pelo véu ter sido rasgado, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, que o Senhor se faça presente, meu Pai, nessa oração, nesse momento, meu Pai, aqui de estar falando um pouquinho da Tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nos lares, meu Pai, que essa palavra, ela vai chegar. E me perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados, Senhor Deus, que eu me diminua e o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, ela é muito forte quando a gente analisa, porque Deus, ele já fala pra gente ter cuidado. Olha só, como o nosso Deus é um Deus zeloso, ele fala pra gente: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Poxa vida, o que é a gente ter um coração perverso e incrédulo? É a gente deixar Deus de lado? É a gente falar que não acredita mais na Bíblia? É a gente querer viver o padrão do mundo e falar: se um dia quando eu ficar velho lá, daí eu tento ir seguir a Deus. Mas, irmão, a gente não sabe nem o nosso próximo segundo. Nós não sabemos quantos fios de cabelo a gente tem. Nós não sabemos o que vai acontecer na vida nossa e da nossa família no próximo minutinho. Então, a gente tem que deixar a incredulidade de lado. Às vezes é difícil, né? Porque o mundo vem colocando as coisinhas na nossa cabeça e falando pra gente que não vale a pena, que é só perca de tempo, que é isso, que é aquilo. Mas, irmãos, nós temos que se posicionar. Quando você estiver fraco, procura um amigo de fé, procura Deus, se ajoelha, ora e pede para Deus: Senhor, pela tua misericórdia, renova minha fé, Senhor. A minha fé é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Mas, Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor já fez. Então, meu Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé, tira essa incredulidade. Pede para Deus tapar os seus ouvidos, tapar os seus olhos e tapar a tua boca daquelas coisas que não é dele. Quantas vezes que a gente se enche de ficar assistindo séries que só mostram as coisas do mundo, ou ficar ouvindo pessoas, fofocas, coisas que não condizem com Deus, ou ficar falando, só murmurando. Lembra que na Bíblia também está escrito, hein? Sobre a murmuração, sobre a mulher ser uma goteira. Isso Deus não gosta não, viu? E então, que a gente deixe essa incredulidade e deixe o nosso coração perverso e vamos amolecer o nosso coração na medida que o Senhor deseja. E continuando, que a gente não se afaste do Deus vivo. Então é o que eu estava falando agora. Como que a gente faz para não se afastar do Deus vivo? É buscar. Não tem outra solução. A primeira coisa do nosso dia, a gente tem que se posicionar no Senhor. Falar: Senhor, eu te entrego esse dia. Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas esse dia está nas tuas mãos, Senhor. Faça a sua vontade e não a minha. E continuando aqui, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, a gente tem que viver em comunhão. Não tem jeito de a gente viver sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinho de jeito nenhum. Mas a gente tem que saber com quem que a gente vive. Então a gente tem que saber quem são nossos amigos, quem são nossos colegas e quem é só porque a gente fala um oizinho. Amar a todos, mas que sejam aquelas pessoas que estão seguindo a palavra de Deus, aquelas pessoas que você vê Deus na vida delas
E aquela pessoa que Deus te direcionar é a pessoa que você tem que se abrir, contar realmente seus problemas e pedir ajuda. Pedir ajuda para quê? Porque nós temos que cuidar, enquanto a gente está de pé, que cuide para não cair, porque todos nós estamos sujeitos a cair. Gente, o pecado tá aí, e o pecado ele vem não do jeito de uma montanha, o pecado vem em pedrinhas pequenininhas. Às vezes é uma mentirinha que eu contei hoje, é uma fofoquinha pequenininha, mas eu só falei, é uma gula que eu comi demais da conta, sendo que não tinha necessidade. É uma pornografia. Ai, é só um vidinho. Que mal que vai fazer isso, né? São coisinhas pequenininhas que a gente vai trazendo para nossa vida. E isso são brechas que a gente dá para Satanás entrar na nossa casa. Então, vigia, irmão. Vigia. Pede para Jesus. Jesus, aonde que eu tô errando? Jesus, quais brechas que eu tô dando para que o Satanás entre na minha vida? E realmente faça um exame de consciência, orar, meditar a palavra e pedir para Deus. Porque aqui diz, né, que para a gente não cair no engano do pecado. O pecado, ele é enganoso. Ele pode até ser prazeroso momentaneamente. Mas, gente, o que é melhor? Você ter a eternidade com Jesus. Ou você ir para o inferno. E falam que é duro, hein? Na Bíblia tá escrito que, ó, o negócio não é bom, não. Então, eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu e eu quero viver aqui na terra uma vida abundante. Então, que a gente consiga realmente pedir para Deus. E olha, que a gente seja participante de Cristo. Que a gente tenha confiança que a gente teve desde o princípio. Que o nosso amor por Jesus seja renovado a cada dia. Então, essa palavra é: não endureçam o seu coração. Não endureça o seu coração. Peça para Deus te guiar. Peça sabedoria e discernimento para Deus em tudo, irmão. E Ele vai dar, porque Ele ama a quem Ele pede para Ele. Então, batei e abre-se-á. Amém? Então, vamos deixar esse pecadinho de lado, vamos deixar essas pedrinhas de lado e vamos seguir o nosso foco. Vamos se posicionar em Jesus. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Se posiciona, hein?